Pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de Química, professor Fatinelli aqui na área, tá? Hoje a gente vai começar um assunto novo, só lembrando que na aula passada, quem não assistiu ainda, ó, volta lá no vídeo 1, é concentração comum, o título da aula anterior. Hoje, pessoal, nós vamos estar estudando título, tá? Que para quem tem o livro e queira acompanhar pelo livro, tá na página 36, tá? Então a aula de hoje é título ou fração em massa. São dois nomes diferentes, mas que querem dizer a mesma coisa. Lembrando, pessoal, que o título tem esse símbolozinho aqui, ó, T, um T. Digamos que é um 2 de cabeça para baixo, tá? Mas ele é um T, que representa título ou fração em massa. Geralmente, fração em massa, ele vem escrito MM, ou seja, massa sobre massa. Título, pessoal, nada mais é, dentro da química, certo? Que uma forma da gente expressar a quantidade de soluto ou a quantidade de solvente presente dentro de uma solução. O título ele vem justamente para isso, para dizer as quantidades, seja em forma decimal ou seja em forma percentual. Ele vai dizer a quantidade de soluto ou de solvente presente dentro de uma solução, ok? Ó, eu coloquei uma situação qualquer aqui do dia a dia que é bem comum para a gente, que diz o seguinte: imagine uma solução formada por 10 gramas de cloreto de sódio, o nosso famoso NaCl, cloreto de sódio, para quem não está lembrando, é o nosso sal de cozinha, ok? E 90 gramas de água. Eu coloquei aqui, pessoal, essa solução, ó. Nesse copo aqui eu tenho exatamente, ó, 10 gramas de sal e aqui eu tenho exatamente 90 gramas de água, tá certo? Lembrando, pessoal, que 1 ml de água ele equivale a 1 grama, tá certo? Isso aqui é o quê? É o soluto. Isso aqui é o solvente, tá certo? Só recordando, soluto, solvente. Ou seja, aqui eu tenho essa minha situação hipotética. 10 gramas de cloreto de sódio e 90 gramas de água. O que é que vai acontecer, gente, se eu misturar? A partir do momento que eu misturo esses 10 gramas de sal com essas 90 gramas de água, isso vai me formar uma solução. Lembrando que essa é uma solução da junção de cloreto de sódio e água. E essa solução, pessoal, ela terá uma massa total de... Para me saber, gente, a massa total dessa solução, basta eu fazer o quê? Ó? Porque eu não tinha 10 gramas de cloreto de sódio, então vai ser 10 mais 90, que vai ser igual a 100 gramas. Ou seja, essa minha solução bem aqui, que eu acabei de fazer, ela vai ter um total de 90 gramas de solução. Por que 90 gramas de solução? Porque eu misturei 10 gramas de soluto, que foi o meu cloreto de sódio, e 90 gramas de água, dando uma massa total, ou seja, esses 100 gramas aqui, gente, ele é 100 gramas de solução, tá? Ou seja, a minha solução ela vai ter uma massa total de 100 gramas, tá? Ou seja, assim podemos dizer o seguinte: nós, pessoal, podemos fazer duas observações, digamos assim, com essa interação que eu acabei de fazer, que foi misturar os 10 gramas de cloreto de sódio nas 90 gramas de água. Eu posso fazer duas observações básicas. A primeira dela é o seguinte: se eu pegar aqui e fazer uma divisão, pegando as 10 gramas de soluto, dividido pelas 100 gramas de solução, eu posso ter um resultado de 0,1, tá? Lembrando que 10 dividido para 100 é 0,1. Mas 0,1 o que, pessoal?
Esse 0,1, ele é a fração de massa, que corresponde ao NaCl. Ou seja, o que isso quer dizer, pessoal? Que dentro dessa minha solução aqui, ó, dentro dessa minha solução, eu tenho exatamente 0,1 em fração de massa de NaCl presente dentro dessa minha solução. E o contrário também eu posso fazer. Eu posso determinar a fração em massa do solvente. Nesse caso aqui eu determinei, gente, a fração em massa do soluto. A fração em massa do solvente vai ser a massa do solvente, que é 90 gramas, dividido pela massa total da solução, que é 100 gramas. Aqui no caso é 90 gramas de solvente, 90 gramas de solvente, e aqui é 100 gramas de solução. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 0,9. Lembrando que 90 dividido para 100 é 0,9. É a fração em massa. É a fração em massa. É a fração da massa em massa que corresponde à água. Ou seja, isso que é, pessoal, título ou fração em massa. Ele vai dizer a quantidade de soluto ou de solvente presente dentro de uma solução, tá? Ó. Ou seja, em uma solução total aqui que eu estou fazendo um básico, né? Uma solução de 100 gramas. Eu adicionei 10 gramas de soluto e 90 gramas de solvente. Isso quer dizer que 0,1% dessa fração em massa vai corresponder ao NaCl e 0,9 vai ser a fração em massa correspondente à água presente nessa solução. Lembrando ainda, gente, que esse título ele pode ser dado em percentual. 0,1 é a mesma coisa que 10%. E 0,9 é a mesma coisa que 90%. Ou seja, se eu quiser fazer uma releitura diferente, eu posso afirmar o seguinte. Eu posso dizer que dentro dessa minha solução, 10% dessa solução ela vai ser de massa do NaCl. E eu também posso dizer que 90% dessa minha solução, eu posso dizer que 90% da massa presente aqui dentro, tá? 90% da massa presente aqui dentro vai corresponder à massa da água. Ou seja, aqui dentro dessa minha solução, 10% da massa corresponde ao cloreto de sódio e 90% da massa presente aqui dentro corresponde à água. Bom, pessoal, dito essa introdução sobre a respeito de título, o que é o título em si? Bom, logo, o título em massa, pessoal, de uma solução é o quociente. Lembrando, tá, gente, que quociente é divisão, é aquela barrinhazinha de divisão, tá? É o quociente entre a massa do soluto. Lembrando, quem é o soluto? É o elemento que vai ser dissolvido. E a massa total da solução, tá? Lembrando, gente, que massa total da solução, ele vai ser a junção, vai ser uma soma do soluto, ou seja, da massa do soluto mais solvente. Ou seja, a massa do solvente vai me dar o total, ou seja, vai me dar a massa da solução, certo? Ou seja, a massa total da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. Logo, essa definição é representada matematicamente pelas fórmulas. Tá, gente? Aqui eu coloquei duas fórmulas, mas na realidade é a mesma. Tá? Só que aqui elas estão escritas
em formas diferentes, tá? Mas é a mesma coisa, tá certo? Ó, o título, gente, para mim calcular o título de uma solução, basta eu fazer o seguinte. O título, ele é calculado por M1 dividido por M, ou M1 dividido por M1 mais M2. Ah, mas o que achei esse M1 e esse M2, professor? Ó, eu coloquei aqui, gente, uma legendazinha do que é esse exemplo, tá? Ou seja, isso é padrão, tá, gente? Toda vez que vocês observarem e virem isso, é essa definição aqui que vocês vão ter ao lado. Ó, esse T, um 2 de cabeça para baixo, que é o símbolo do título, é o título em massa, ou seja, é o símbolo do meu título. Tá? Lembrando que aqui eu estou calculando o título em massa. O M1, gente, quando vocês virem M1, ou seja, o M com um umzinho do lado, o M ele quer dizer massa, e o 1 ele faz sempre alusão a soluto, ou seja, M1 nada mais é do que massa do soluto. Lembrando que é o soluto, é o elemento que vai ser dissolvido. M2, gente, o M também é de massa, só que esse 2 ele já vai fazer alusão ao solvente. Ou seja, M2 é a massa do solvente. E quando a gente tem só o Mzinho sem o número 1 e sem o número 2, ele já é a massa total. A massa total da solução. Lembrando que massa total é M1 mais M2. Na realidade, só o que é feito aqui nessa fórmula de baixo é que ele tirou esse M, que é a massa total, e o M ele é calculado como M1 mais M2, ou seja, massa do soluto mais massa do solvente, tá? Ou seja, massa do soluto mais massa do solvente vai ser igual a massa total da solução. Uma observaçãozinha, pessoal, que eu quero que vocês notem no título é o seguinte. O título, pessoal, ele sempre vai variar entre 0 e 1. Ou seja, quando a gente calcula o título e acha um resultado final, esse resultado ele sempre vai variar entre 0 e 1. Ou seja, o título ele sempre vai ser maior que 0 e o título ele sempre vai ser menor que 1. Ah, professor, então quer dizer que não existe título igual a 1, por exemplo? Não existe título igual a 1. Como também não igual a 1 ou maior que 1, tá? O título ele sempre vai variar entre maior que 0 e menor que 1. Como, por exemplo, é 0,1, 0,9. Você nunca vai achar um resultado de título, por exemplo, 1,2. Se você achar um resultado de título 1,2, por exemplo, 1,2 é maior que 1. Então, esse título, com certeza, vai estar errado, tá certo? Porque ele não varia, ele sempre vai variar entre 0 e 1. Ele nunca vai dar menor que 0, mas também ele nunca vai dar maior que 1. Maior ou igual, tá? Certo? Essa é a sua observaçãozinha que eu queria colocar para vocês. Toda vez que a gente for fazer qualquer questão de título, o resultado final ele vai sempre estar entre 0 e 1. Outra coisa também, pessoal, que eu posso expressar em relação ao título é expressar o título em porcentagem. Na realidade, 90% das vezes, ou quase 100%, né, mais de 90% das vezes, os títulos, nos rótulos dos produtos, eu vou mostrar já um rótulo de um produto contendo título, ele sempre vem, pessoal, na forma de percentual, tá? Ou seja, com porcentagem. Para você transformar um título em porcentagem, basta vocês fazerem o seguinte, ó. O título em porcentagem, ele vai ser igual a 100 vezes o título, tá? Quando eu quero transformar qualquer número em porcentagem, basta multiplicar ele por 100. O título também não vai ser diferente, tá? Ou seja, basta você pegar o título, você calcula o título, depois que você achar o resultado do título, basta você multiplicar por 1000, ou seja, título em porcentagem é igual a 100 vezes o título. Eu coloquei aqui um exemplozinho qualquer para vocês entenderem como é que eu faço essa transformação para título em porcentagem. Ó, eu tenho um título qualquer que eu encontrei. Esse meu título qualquer aqui, ele foi de 0,8. Qual a porcentagem em título? Para mim transformar esse título de 0,8 em porcentagem, basta a gente fazer assim, ó. Título em porcentagem vai ser igual a 100 vezes o título. Meu título em porcentagem vai ser igual a 100 vezes
No caso aqui, o meu título, ele vai ser de 0,8, então eu vou multiplicar por 100 vezes 0,8. Logo, o meu título em porcentagem vai ser igual a 80%, porque 100 vezes 0,8 é igual a 80. Ou seja, aqui eu transformei um título em porcentagem. Ou seja, basta multiplicar por 100, certo? Outro tipo de volume também, gente, que existe é o volume, é o título em volume. Tá? Existe título em massa, ou fração em massa, existe título em volume, ou seja, fração em volume. O título em volume, ele é expresso por V sobre V, ou seja, volume sobre volume. O título em volume, pessoal, ele é utilizado para soluções líquidas, tá? Ou seja, que ocupam líquidas e gasosas, que precisam de um recipiente para ser medidos, tá? Ou seja, o título em volume ele é utilizado mais para líquidos e gasosos, ou seja, mistura de gases. É a mesma coisa do título em massa, só que o título em volume, em vez de usar a massa, ele vai usar o quê? O volume, ou seja, o meu título vai ser igual a V1 sobre V, ou meu título em volume, V1 sobre V1 mais V2. Onde o V1 ele é o volume do soluto, não muda. Quando tem o número 1, tá, gente, ele sempre vai fazer alusão ou referência ao soluto, ou seja, V1 é o volume do soluto, V2 ele também vai fazer alusão sempre ao solvente, ou seja, V2 é o volume do solvente, e o Vzinho, sem nenhum número, ele é o volume total da solução. Esse título em volume, tá, gente, ele é muito utilizado, como eu já falei, para representar mistura de líquidos. Os mais conhecidos por aí que vocês vão ver são as bebidas alcoólicas. Ó, eu peguei aqui alguns recipientes para vocês observarem. Aqui eu tenho a garrafa de um vinho, que bem aqui, ó, tá expresso. Deixa eu ver se dá de vocês verem. Ó, tá vendo, ó? 10,6% de volume. Ou seja, o que isso quer dizer? Ó? Que esse 10,6% de volume, gente, ele é a quantidade de álcool presente dentro dessa minha solução aqui, ou seja, dentro dessa minha garrafa de vinho. Ó, aqui nessa minha garrafa de vinho, eu tenho 375 ml, ou seja, desses 375 ml, que é o volume total da solução, 10,6% desse volume, ele vai corresponder ao álcool presente aqui dentro, tá? Outro exemplo aqui, ó, que é essa outra garrafazinha aqui de bebida que eu tenho para mostrar para vocês, ela tem o seguinte, ó, não sei se dá de ver, ó, contém 120 ml, 17% VV, ou seja, 17%, pessoal, em VV, ou seja, é o título dessa minha solução aqui, é em volume por volume, 17% de volume em volume. O que isso quer dizer? Que 17% desse meu recipiente aqui, ele é composto por álcool. E o restante, ou seja, os outros 83%, 83? 83. Os outros 83% é o solvente e 17% é o soluto, que é o álcool presente aqui dentro, tá? Fazendo aqui uma regrinha básica, ó, se nesse meu produto aqui ele tem 720 ml e 17% de volume, isso quer dizer o seguinte, ó, 120 vezes 17 por 100. Fazendo esse cálculozinho rapidinho, eu descubro quantos ml de álcool tem presente dentro dessa minha solução. Basta você saber o volume. Ó. Lembrando que o volume dessa minha bebida aqui, ela é o quê? 17% VV, tá? Ou seja, 17% é o título em volume e volume. Tá? Para mim descobrir quantos ml de álcool tem dentro dessa garrafinha, basta fazer essa conta. 720 vezes 17 por 100. Um zero em cima leva um zero embaixo.
E 72 vezes 17 é igual a 1.224 dividido por 10, que vai ser igual a, ó, como é divisão por 10, a vírgula anda uma casa. Então vai ficar 1, 2, 2, anda uma casa, ml. Ou seja, dentro dessa minha garrafinha bem aqui, gente, de bebida, dos 720 ml presente aqui dentro, sabe quantos ml era de álcool? 122,4 ml era de álcool, tá? Dentro dessa garrafinha. Imagine aquelas bebidas como, por exemplo, o uísque, que tem 40% de volume, ou seja, 40%, ou seja, de 1 litro de uísque, 400 ml é de álcool. Para vocês verem quão alcoólica é a bebida. Ou seja, quanto mais alta essa porcentagem aqui, gente, de uma bebida alcoólica, mais álcool está presente dentro dela. Uma outra solução muito comum de vocês observarem o título em volume são os álcools, tá? Pode observar no rótulo de álcool, gente, que geralmente neles vai estar escrito álcool 70%, ou seja, 70% é álcool, os outros 30% é água. Outro exemplo é o álcool 96%, ou seja, 96% daquele líquido é álcool, o restante é água. Tá? Então, é outro exemplo de título em volume que vocês podem observar no seu cotidiano. Tá, gente? Então, com isso, a gente encerra o assunto título. Agora, a gente vou mostrar para vocês alguns exemplos, tá? Então, já eu volto aqui com outros exemplos. Então, pessoal, como eu estava olhando aqui, esse vídeo ele já está ficando um pouco comprido, e eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Então, vocês vão para o próximo vídeo, que eu vou postar um outro vídeo agora, respondendo apenas exercícios de título, tá? Então, terminando esse vídeo aqui, pode ir para o próximo, que o próximo vídeo vai ser só respondendo exercícios, tá certo? Tchau! E não esqueçam de assistir os vídeos de exercícios de título. Tchau, tchau!